Deus através de seus instrumentos. Vamos a ver. É claro que muitos dos teólogos que eu he leído, he consultado, são de Norteamérica, Europa. Então, pode apresentar alguns conceitos que sejam distintos no contexto latino-americano. Por exemplo, a pena capital. A Confissão de Fé de Westminster afirma que Deus ha armado a los magistrados civiles com poder de la espada para a defensa e estímulo de los que são buenos e para castigo de los malhechores. Isto se basa em Romanos 13, versículo 4. Romanos 13, 4. Eu vou ler para vocês. Porque é servidor de Deus para tu bem, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano leva a espada, pois é servidor de Deus, vengador para castigar el que hace lo malo. Não sei se leí em la versão que estamos acostumbrados. Sim. ¿Sí? O Catecismo Maior, em la pergunta 136 que acabo de ler, inclui la justiça pública como uma exceção legítima a la proibição de quitar a vida. Os teólogos entenderam que ou nos recuerdam que a justiça retributiva é a base do castigo divino. E alguns teólogos também nos falam que a pena de morte para o assassinato tem uma base especial que precede a Moisés e não foi revocada no Novo Testamento. Isso com base no texto de Romanos que acabamos de ler. Então, a compreensão aqui, nesse último ponto do estudo, é que há algumas exceções. Exceções não significa uma carta branca para sair matando a quem queira. Eu vou buscar excepções para ver a quem medito. Então, a primeira exceção, segundo o catecismo, segundo os teólogos, seria a primeira, a pena capital, que está em el poder de la justiça pública, não? La guerra justa. La Confissão de Fé, capítulo 23, eu vou ler para vocês. É lícito que os cristianos aceptem e desempenhem o ofício de magistrado quando são chamados para ello. Em la administração de esse ofício, eles deverão manter especialmente a piedade, a justiça e a paz de acordo a las leis sanas de cada estado. Assim que para tal fim, podem legalmente agora, bajo o Novo Testamento, fazer guerra em ocasiões justas e necessárias. E aqui sigue mais adelante tratando de outros aspectos. Esse parágrafo 2
del capítulo 23 de la Confesión, considera lícito hacer guerras em ocasiões justas e necessárias. Outra vez, alguém poderia perguntar: e que ocasiões são justas e necessárias? Ou que parâmetros ou critérios temos para dizer que uma ocasião é justa ou necessária? Pero creio que se um pueblo, uma nação, está sendo invadida, tem aí seu direito de defesa, não? Pero todos esses são temas que estão bajo essa perspectiva de excepções autorizadas por Deus. Vamos ler Santiago capítulo 4, versículos 1 e 2 para ver o que diz. Quem não encontrou pode ler, por favor. Santiago 4, de 1 a 2. Del 1 al 2. Sí. Voy a leer yo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Gracias, César. De acordo com Santiago, de onde vêm as guerras? De nuestra propia pasión. Sí, de nuestros deseos. Viene de nuestra natureza pecaminosa, ¿no? Deseamos lo que otro tiene, deseamos tener más poder, tener más tierra, y los teólogos reconocen que las guerras, como dice Santiago, tienen su origen en el pecado. Pero, por otro lado también, los teólogos, a partir de las escrituras, entienden que Dios ha dado la espada al magistrado civil para el orden en el mundo caído. Y al hablar de los mandamientos, Michael Horton, por ejemplo, un teólogo norteamericano, dice que ao hablar de los mandamientos, lo enmarca como la descripción de lo que significa la vida de gratitud de los redimidos, lo que implica que el Estado, en su rol divinamente establecido, puede recurrir a la fuerza armada para proteger a los inocentes y mantener el orden. Bueno, la otra, digamos, excepción es la autodefensa. E outra vez, nosso símbolo de fé nos ajudam, uma vez que já passamos por el marco bíblico no Antigo e no Novo Testamento, podemos ver também como nossos irmãos interpretaram esta enseñanza. La pergunta del Catecismo Maior, la pergunta 135, já hemos leído aqui quanto a los deberes. Então, vou ler solamente o párrafo que nos interessa no momento.
Los deberes que exigen el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros, resistiendo a los pensamientos y propósitos, subjugando todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tienden a quitar injustamente la vida de alguien, por medio de la justa defensa contra la violencia. Y ahí sigue el párrafo. La idea aquí era solamente mencionar otra vez que en la confesión de fe los teólogos entendieron que una excepción al cumplimiento del sexto mandamiento sería la autodefensa. Por eso que mencionam allá la justa defensa como un deber para preservar la vida. Um de los autores que leí distingue entre vengança personal e la autodefensa legítima, que la escritura sanciona para preservar la vida, la familia y las posesiones, siempre que no se use fuerza excesiva. Mira, les cuento para concluir. ¿Qué horas son, Jonatas? 10:34. Um missioneiro brasileiro estava em um sítio ao lado da cidade e estava nesse sítio impartindo uma classe sobre educação escolar indígena. E havia um break entre uma hora e outra, e nesse break saiu para falar com seu filho ao telefone e se foi hasta fora da igreja onde estava. E nessa ocasião, um taxista jogou seu veículo onde estava este missioneiro, em la parede. O sea, lo aplastó. Sí. No lo aplastó, pero en la pared donde estaba el misionero. Lo que pasa es que el conductor del taxi era un ladrón y el taxista estaba sentado en la silla del pasajero. Y el ladrón estaba llevando esse motorista para um lugar mais aislado para matá-lo. E como em la peleia entre os dois, o carro se chocou onde estava o missioneiro, o ladrão tomou o missioneiro, pôs-o dentro do carro e se foi para matar os dois. E lo que passou é que o ladrão pediu ou deu uma ordem para que os dois se sí. Y los dos lo hicieron. Y el ladrón entonces con su arma disparó primero en el taxista. Pero cuando fue a tirar en el misionero, su arma no funcionó. Sí. En ese momento el misionero se volvió y como conocía artes marciales, empezó a pelear con el ladrón. No lo mató, pero lo dejó desmayado. Y entonces fue el tiempo que tuvo para llamar a la policía y la policía poder llevar al ladrón. El taxista tampoco murió porque el ladrón lo acertó en su brazo. Entonces, el taxista creo que por un tiempo desmayó con todo lo que le ocurrió, pero en esta hora yo creo que si el misionero no pelease por su propia vida en defensa de sí mismo, podría acabar muriendo.
porque não funcionou no momento, mas podia funcionar no segundo momento. Então, em defesa da vida, a compreensão que temos a partir das escrituras, da teologia, da tradição, de todo isto, é que, nesse sentido, uno pode hasta como que descumprir esse mandamento. Pero, como lhe disse al princípio, estas exceções não são uma carta em branco para que uno salga matando e fazendo o que quer. Não. Há meios estabelecidos por Deus para poner a ordem social e que uno deve fazê-lo. Pero mira aqui o que diz al final: sempre que não se use força excessiva. ¿Por quê? Porque por la natureza, a vezes a tendência de é ser malo, cruel. Sí, porque uno dice, tú me querías hacer daño, ahora vas a... Sí, sí. Entonces, no tenemos el derecho de actuar con crueldad bajo la autodefensa. No. Bueno, yo no voy a seguir por el tiempo, pero podríamos en otra ocasión considerar las aplicaciones modernas y desafíos éticos quanto ao sexto mandamento. Por exemplo, ¿qué dice la iglesia o cómo responde la iglesia al aborto? ¿Qué dice la iglesia bíblica y teológicamente quanto ao tema de la eutanasia y el suicidio asistido? ¿Qué dice sobre el suicidio? Sobre saúde, segurança e meio ambiente, porque isso tem implicação, esse mandamento tem implicação sobre essas coisas. Pero eu quero concluir com 3 aplicações práticas. Primeira aplicação tem que ver com exame do coração e arrependimento ativo. Jesus, em sua enseñança, nos chama a mirar mais allá de nossas ações e a examinar nossas atitudes internas, o que nos impulsa a certos actos. Há ira sem motivo, há ressentimento, há desprezo, há pensamento de juízo destrutivo hacia alguém em nosso coração. Se é assim, devemos confessar esses pecados a Deus e buscar o arrependimento, sabendo que a ira, o ódio, são raízes do homicídio. E se há essas coisas em nosso coração, devemos pedir ao Espírito Santo que purifique nosso coração e nos capacite a amar. Segunda aplicação: búsqueda urgente de la reconciliação. Se te has dado cuenta de que tienes algo contra um hermano, ou que um hermano tem algo contra ti, Jesus nos exorta a priorizar a reconciliação, incluso antes da adoração. Não podemos apresentar-nos ante Deus com um coração lleno de enemistade. E aí a invitação é, ou a orientação, é dar o primeiro passo, buscar a paz, perdonar, pedir perdão. A sanidade, hemos comentado aqui, de nossas relações é fundamental para nossa relação com Deus. A terceira aplicação: defesa e valoração de toda a vida humana. Esse mandamento nos chama a ser protetores da vida, desde seu início em la concepção hasta seu fim natural. E isso significa defender ao não nascido, apoiar a los vulneráveis,
cuidar a los enfermos, a los ancianos, a oponer-se a práticas de aborto e la eutanásia. Também implica cuidar nossa própria vida e saúde de maneira responsável, como um dom de Deus para nós. Então, a invitação aqui é que sejamos defensores da vida em nossas comunidades, em nossas conversações, em nossas ações, mostrando o amor de Cristo por cada ser humano criado à sua imagem e semelhança. Vamos orar? Alguma pergunta, algum comentário? Qualquer que tenha uma pergunta pode fazê-lo ahorita. ¿No? Yo quiero hacer un comentario. Sí, por favor. Sobre la necesidad de agredir a la persona. El problema está, pienso yo, que el problema está en que como yo soy católico, soy cristiano, yo no debo agredir a nadie, porque debo pensar primero antes que eso se lleve a cabo. Pero el contrario no piensa eso y el contrario me va a agredir a mí, como estaba diciendo el compañero. ¿Ah? Entonces, en el momento que él me agrede, yo lo voy a agredir y lo mato. La Constitución de este país dice que yo debo ser castigado porque lo maté, independientemente de si él me agredió o no me agredió. Pero como la Biblia yo la veo como una constitución católica, donde tú lees y ella dice que me debo mantener sin agresión. Pero si tú me agredes, yo quedo. Sí. Bueno, vimos aquí que podemos defendernos, pero não devemos usar de crueldade ao momento de defesa. Pero se em uma autodefesa ocorre de que a pessoa agredida mate a seu agressor, não quer dizer que não temos que cumprir com a pena diante da lei do Estado. E creio que a justiça ou as leis humanas têm seus limites também. Às vezes são mal interpretados. Às vezes, quando uno não está presente no caso, e às vezes falta testigos, então se torna mais complexo, não? Para que a justiça seja de hecho justa. Pero, como disse, uma exceção não é a norma. Devemos defender-nos, sim, pero devemos ter o cuidado hasta onde como atuamos, com que força vamos atuar para... Mas eu sei que ocorre. Perdón, no, a lo que te está diciendo tiene toda la razón. Pero nuestras leyes, como están actuando siempre, todos los años, todo el tiempo que cambia de gobierno, los encargados de las leyes, si yo soy una persona de muy bajos recursos, no puedo pagar un abogado. Pero la otra persona tiene recursos para todo. Sí. Y sale culpable, pero el hecho de que tiene un capital, sí, va para su casa. Sí, ahí es una injusticia cuando uno tiene recursos y usa para estar libre y no hay un juicio justo por varias razones. Ana. Bueno, en esos casos, el homicidio
que quitarle la vida a otra Sí. persona puede ser por motivos dolosos. Con el dolo para nuestro régimen penal es que hubo intención de matar. Y Sí. hay por motivos culposos. Los motivos culposos es por falta de cuidado, que es lo que acaba de mencionar el pastor, o negligencia. ¿Y qué es falta de cuidado para nuestra legislación? Es un uso excesivo de la fuerza ante la violencia de parte de su agresor. Es decir, si su agresor viene con puños a golpearlo, ¿verdad? Usted no es karateca, usted efectivamente se va a defender con puños, pero si usted saca un cuchillo